Boa noite! Tudo tranquilo com todo mundo? Tudo certinho? Que bom que está tudo tranquilo, né? Muitas pessoas não têm vivido tranquilas nesses tempos, né? A gente sabe que a gente tem esse privilégio de podermos ter essa paz que só Cristo pode nos trazer. Mas nem todos têm essa paz, né? Nem todas as pessoas podem viver desta forma. Muito bem. Então hoje, como todos já devem lembrar, né? Já devem saber, vamos continuar a nossa epopeia, a nossa longa jornada de estudar o Sermão do Monte, que já dura mais de um ano. Estamos chegando ao segundo ano, praticamente, mas está acabando, né? Não quer dizer que isso é uma coisa tão boa, né? Porque não significa que vão acabar todas as mensagens, porque a Bíblia é muito longa e nós temos muitos ensinamentos que podemos aprender com a Palavra de Deus, muitos ensinamentos que podemos aprender com a Bíblia, né? E o Sermão do Monte, então, é só um trecho, uma parte que Jesus nos deixou para aprendermos muito com Ele, muitas coisas. Então, nesse sermão que nós temos estudado, lá no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, você já pode ir abrindo aí, nós estamos no 7, né? Estamos chegando ao fim. Nós temos todos aqueles ensinamentos para nós podermos ter uma vida agradável a Deus, uma vida dedicada a Deus, livre de qualquer tipo de hipocrisia, uma vida que busca adorar a Deus, né? Uma vida que busca a sabedoria deixada por nosso Senhor Jesus Cristo. Que a gente possa então agir, viver, seja nas nossas ações, nos nossos pensamentos, de uma forma então agradável a Deus. Na última mensagem, no mês passado, nós vimos o que Jesus fala sobre aquelas duas portas, lembram? As duas portas, os dois caminhos. Nós vimos que existem dois tipos de pessoas e existem dois destinos para cada uma dessas portas, né? Cada porta tem um destino. E nós vimos então o que Jesus fala sobre o caminho correto, o caminho estreito, a porta estreita que leva à eternidade com o Pai. E como que nós então temos que analisar a nossa vida para a gente evitar trilhar o outro caminho, que não é aquele que leva à eternidade com o Pai, mas leva à eternidade longe do Pai. E na sequência, então, Jesus, ele vai falar a partir do versículo 15 sobre falsos profetas e também como a gente reconhecer eles, além de, a gente vai estudar um pouquinho a mais hoje, não só a parte dos falsos profetas, mas também a parte que ele demonstra que nem todos vão entrar no reino dos céus. Nem todas as pessoas vão poder entrar, principalmente esses falsos profetas. Então vamos ler do versículo 15 até o versículo 23. Abre aí, Mateus capítulo 7, 15 até o 23. O versículo 15 diz o seguinte: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Vamos orar? Pai amado, em nome de teu Filho Jesus, nós te agradecemos por esse momento de louvor, por esse momento de adoração a ti também através da meditação da tua palavra. E que possamos, Deus, deixar o teu Espírito Santo nos guiar para realmente entendermos a tua mensagem hoje e podermos aplicá-la em nossas vidas, Pai. Nos dê direção quanto a isso, nos dê motivação, nos dê forças, Pai, e principalmente entendimento. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Muito bem, então, esse trecho, como eu comentei, Jesus vai falar sobre os falsos profetas e algumas coisinhas a mais, né? E na época de Jesus, existiam
muitos falsos profetas. Nós precisamos lembrar também o que era um profeta, né? Um profeta era uma pessoa que falava da parte de Deus. Então era alguém que falava aquilo que Deus tinha mostrado para falar para o povo. E na época de Jesus nós tínhamos muitos. Só que todos eles eram falsos. Hoje a gente sabe que o último profeta que tivemos no Novo Testamento foi João Batista. Né? A partir de João Batista não tivemos mais profetas nesse sentido. Né? Podemos dizer que talvez Jesus então pudesse ser, mas Jesus era o próprio Deus, né? Então, João Batista foi aquele que trouxe a mensagem de Deus, preparando o povo para a vinda do Messias. E antes, lá no Antigo Testamento, antes de João Batista, nós também tivemos diversos falsos profetas. E naquela época, os falsos profetas, eles falavam basicamente o que o rei e o povo queriam ouvir. Vocês vão perceber isso em diversas ocasiões no Antigo Testamento, onde falsos profetas falavam especificamente aquilo que as pessoas queriam ouvir, o que o rei queria ouvir. A gente tem exemplos em que profetas de Deus foram lá e falaram o contrário aos falsos profetas. Todo mundo falando uma coisa e o profeta de Deus dizendo aquilo que Deus queria dizer, que ia vir, então o julgamento de Deus e tudo mais. E nessa época então, tínhamos essas pessoas, os falsos profetas. Eles falavam que as pessoas queriam ouvir e afirmavam que aquilo era a mensagem de Deus. Só que eles não estavam realmente querendo levar as pessoas para Deus, porque eles estavam promovendo o caminho largo, a porta larga, que a gente viu, o caminho amplo. Eles estavam levando as pessoas para um ensino falso, um ensino de religiosidade, um caminho que realmente não ia chegar em Deus. E o grande perigo que Jesus alerta e condena é esse ensino falso. Esse ensino que leva as pessoas a acreditarem em uma verdade que não é a verdade, que é uma inverdade. Algo que não é proveniente da mensagem que Deus está passando para o povo. E muitas vezes é difícil a gente perceber esses falsos profetas. Jesus ele fala, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Por que ele usa essa comparação, com lobos e ovelhas? Naquela época, um pastor de ovelhas, ele tinha muitas ovelhas para cuidar. E lá no meio das ovelhas, se um lobo se colocasse lá no meio, um pastor olhando assim de longe, dificilmente, com grande facilidade, dificilmente ele veria aquele lobo. Ele teria uma certa dificuldade, porque o lobo ia lá, se misturando no meio. E aí tu vê lá, ovelha, e provavelmente não devia ser tudo branquinho, Vocês já viram ovelha, elas são meio sujas, E aí o lobo tá lá no meio, aquele monte assim de coisa da mesma cor lá, e fica um pouquinho difícil de ver. Não que seja impossível, mas fica difícil. E aí Jesus ele está lembrando disso. Olha, cuidado com eles. É difícil de reconhecer, porque eles vêm com toda aquela mensagem e parece uma mensagem verdadeira, mas está promovendo o caminho que não leva a Deus. O objetivo desses falsos profetas era muitas vezes motivado pelo dinheiro, pela fama, pelo poder. Muitas vezes era motivado a dizer, o que ele vai querer ouvir, aí eu vou ficar bem com ele e eu vou receber alguma coisa em troca. Vou receber um pagamento, eu vou criar uma boa imagem com essa pessoa. E hoje, os falsos mestres, eles tentam se parecer com os cristãos também. Eles podem até falar de Deus. Eles vão trazer a mensagem de Deus. Vão usar a Bíblia para isso. Mas o objetivo deles é manipular a verdade para um objetivo próprio. Para beneficiar a si mesmo, não para realmente levar o evangelho verdadeiro. O objetivo deles não é levar o evangelho, benefício próprio. Eles distorcem o evangelho, eles vão usar a Bíblia inclusive, mas eles vão distorcer o evangelho para alcançar os seus objetivos. Muitas vezes essas pessoas elas vão apresentar um evangelho acessível, algo mais fácil, em termos pecaminosos, vamos dizer assim, algo que acaricia o coração, algo agradável aos nossos olhos, algo que a gente olha e parece que tem um sabor bom. E eu já estou usando algumas comparações lá com Eva, quando ela olhou o fruto, ela viu que era bom, era agradável aos olhos,
né? E parecia saboroso e tudo mais, mas é bem isso que eles vão usar. Porque eles querem, né, te convencer de algo. Então, e eles vão usar a Bíblia para isso. E vão afirmar que isso é a palavra de Deus ainda. Vão dizer, você é o centro, não Jesus, né? Então, muitas vezes, eles vão usar coisas assim, a prosperidade, né? Te colocar no centro, dizer que você é importante, você merece, né? Essas coisas assim, só que eles vão deixando de lado quem? Jesus, que tem que ser o centro. Eles vão deixando de lado tudo aquilo que é mais importante no Evangelho. Então a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com essas pessoas. E aí como é que a gente reconhece, então, esses falsos profetas? Jesus, então, ele fala no versículo 16, como a gente reconhece. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pelos frutos, nós vamos reconhecer. Né? Ele dá o exemplo. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Será que se a gente vê um espinheiro lá, a gente ficar esperando e esperar muito, será que vai nascer uma uva lá? Eu acho que não. Eu não trabalho com uva, trabalho com tecnologia. Mas eu acredito bastante, se eu esperar, não vai nascer uva do espinheiro. Né? E nem vai nascer figo de erva daninha. Erva daninha é um negócio assim no chão. Né? Eu já vi uma figueira, é um negócio meio alto. Né? E os figos vão brotando. Então, eu acho que não é assim que funciona. Né? Isso é muito importante a gente entender, é os frutos que vão demonstrar, por causa que um falso mestre, um falso pastor, um falso profeta, ele não vai conseguir criar, né, dar frutos que são semelhantes, são de acordo com o Evangelho. Eles são incapazes de dar frutos verdadeiros. Eles vão fabricar frutos. Eles vão tentar criar alguma coisa, mas não serão frutos verdadeiros. A mensagem deles vai ser a forma como nós vamos poder entender se é ou não um falso profeta. Analisando a mensagem, nós vamos poder verificar se aquilo está vindo de Deus ou está vindo do seu próprio coração pecaminoso, querendo nos enganar. E aí então Jesus, ele vai utilizar aqui 2 árvores e os seus frutos para exemplificar. No versículo 17 a 19, eu vou ler novamente para a gente clarear. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Então, um falso mestre, com o propósito incorreto que ele tem, ele não vai conseguir propagar a mensagem do Evangelho. Não vai conseguir, não. Ele não quer, né? Ele não vai propagar a mensagem do Evangelho. Ele vai propagar alguma coisa diferente, parecida muitas vezes, mas diferente. Isso porque a mensagem do Evangelho é de renúncia. Lembra o mês passado? A gente conversou sobre isso. A mensagem do Evangelho é de renúncia. Ela não é atraente aos olhos de um pecador. Ela não alcança o pecador de uma forma que ele vai se sentir agradado com a mensagem do Evangelho, porque ele precisa renunciar às suas paixões. A mensagem do Evangelho diz que a gente tem que entregar tudo para Cristo, e Ele será então o nosso Senhor. Então isso, para um pecador que quer viver no pecado e viver das suas paixões pecaminosas, isso não é agradável. Eu tenho que deixar de fazer o que eu quero, e agora eu tenho que fazer aquilo que Jesus quer. Então isso não é agradável. Já o falso profeta, então, ele vai propagar exatamente isso. Ele vai propagar o caminho amplo, a porta larga, para tirar as pessoas desse caminho estreito, para aumentar o seu número de seguidores. Por isso que ele está falando, a árvore boa dá fruto bom, a árvore ruim dá fruto ruim. A árvore boa, o cristão verdadeiro, ele vai falar do Evangelho. E mesmo que muitas vezes doa, mesmo que ele tenha que dizer para outra pessoa, você não merece, nem eu mereço, ninguém merece, mas pela graça de Deus nós somos salvos. Já o fruto ruim não vai dizer isso, jamais. Ele vai dizer, você merece. Olha tudo o que você teve que fazer para chegar até aqui, como você é importante. Nossa, se você não continuar nesse caminho que eu estou te apresentando, vai ser uma perda enorme. E em momento algum fala de Jesus. Eu não estou dizendo que Deus não nos ama, Ele nos ama e realmente Deus os quer ao lado dele. Mas percebam como a linha é tênue. Quando a gente só fala disso,
só do amor de Deus, o quanto Deus os ama e tudo mais, e a gente não fala que é necessário renúncia. A gente não fala que Jesus teve que morrer porque nós somos pecadores. A gente não fala que foi por Jesus que nós chegamos até aqui, e não por nós. E aí no 17, então, ele diz o contrário, né? Ou melhor, no 18, a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. É impossível. Então, por isso que Jesus ele faz esses paralelos, né? A árvore boa dá fruto bom, a ruim dá fruto ruim, a boa não pode dar ruim, a ruim não pode... Para demonstrar como que os caminhos são diferentes. Não tem como andar nos dois ao mesmo tempo, né? Uma pessoa regenerada pelo Evangelho vai dar fruto bom, né? Vai falar do Evangelho. O discurso dessa pessoa vai ser sempre aquilo que está relacionado ao fruto do Espírito Santo. Vocês se lembram do fruto do Espírito Santo, capítulo 5 de Gálatas? Né? Amor, paz, amabilidade, benignidade, domínio próprio, assim vai. A pessoa vai estar sempre apontando para esses atributos do fruto do Espírito Santo. Vai estar sempre apontando para Cristo, porque Cristo é o centro do Evangelho. A transformação e a mudança nessa pessoa é visível. O arrependimento, quando o pecado é cometido, também é claro. A submissão é aparente na vida dessa pessoa. Já o falso profeta, ele nunca vai apontar para Cristo. Ele não aponta, ele aponta para si, ele aponta para as pessoas, ele aponta para as obras, ele aponta para bens materiais, ele aponta para conquistas, ele aponta para qualquer outra coisa, menos para Cristo. O ensino que é agradável ao nosso coração, ele nem sempre é bom para nos aproximarmos de Deus. Nem sempre é bom a gente ser acariciado. Mas, como eu tenho falado, né? Mas o contrário também é perigoso. Então a gente pensa, não, então não posso ser agradável. Tem que ser, né? Tem que ser negócio pesado. E daí a gente vai analisar então o negócio pesado, que é o oposto. O ensino cheio do jugo da lei. Um negócio pesado, cheio de regras, também não vai levar até Deus. Os dois são religiosidades, né? Os dois, eles não vão conseguir nos levar para perto de Deus, porque não é através da prática da lei que nós vamos chegar lá. Jesus ele tem falado sobre isso desde o capítulo 5, né? Que ele vem falando, ele vem reinterpretando a lei, e ele vem dizendo, olha, os mestres aí estão dizendo que tem que ser assim. Só que não é assim. Está lá na nossa mente, está lá no nosso coração o problema. Não é o que a gente faz, mas é o que a gente, né, antes de fazer, é lá onde está o problema. É no nosso coração. Então, a árvore ruim, ela não vai dar fruto bom. A árvore boa não vai dar fruto ruim. E o falso mestre, ele vai direcionar para algo que muitas vezes, à primeira vista, parece fácil. Muitas vezes parece tranquilo. Mas ele vai aprisionar aquela ovelha para algo muito pior depois. Para um sistema religioso. Muitas pessoas estão presas hoje em sistemas religiosos, achando que vão entrar no reino dos céus depois. E infelizmente essas pessoas que estão lá dando tudo de si e mais um pouco, elas vão chegar lá na frente de Jesus. Ele vai dizer que não conhece, porque elas foram enganadas a vida inteira. No versículo 19, então, Jesus diz que toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. A árvore que não produz bom fruto não tem utilidade. Da mesma forma, um falso profeta que não está levando as pessoas a lugar nenhum, ele não tem serventia no reino de Deus. Não serve para nada. E aí qual que é o destino de uma erva daninha, de um espinho, de um espinheiro? É fogo. A gente não faz nada com isso daí. Vamos jogar no fogo. Da mesma forma, então, o falso profeta, ele não vai entrar no reino dos céus. Ele não vai poder passar a eternidade com Deus. Esse é o destino deles. E então no versículo 20, Jesus ele meio que encerra esse trechinho dizendo, assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. É pelos frutos que nós reconhecemos então esses falsos profetas, os mestres, os falsos pastores. A melhor forma de nós reconhecermos esses frutos é nós colocarmos lado a lado com a Bíblia, com o Evangelho. E para isso nós precisamos conhecer a Bíblia, né? Nós precisamos estudar, nós precisamos ler. Nós precisamos estar com a nossa Bíblia junto de nós. Né? Porque se a gente não estiver com a nossa Bíblia, por exemplo, eu agora, aqui eu estou lendo esses versículos, e se você não estiver com a sua Bíblia aí, como é que você pode dizer que eu estou falando o que está escrito aqui? Eu já passei por uma ocasião assim, né? Vou abrir aqui um parênteses. Uma vez eu fui visitar uma igreja, era uma ocasião especial,
estava tendo o aniversário da igreja, e eu fui convidado, era um amigo meu, vem lá, vai ter o aniversário da igreja e tal. Fizeram uma encenação lá com as 7 igrejas do Apocalipse lá, foi interessante. E naquilo, o pastor estava lendo o versículo de Apocalipse lá. E detalhe, era uma igreja pequena. Eu era a única pessoa daquela igreja que estava com uma Bíblia na mão. A única. Porque eu dei uma olhada ao redor, porque nem a pessoa que me convidou estava com uma Bíblia. E aí eu peguei a minha Bíblia, né? Obviamente, eu disse, né? Vai saber o que ele vai ler aí. E por incrível que pareça, eu estava acompanhando, e o pastor ele não fez por maldade, né? Até porque, assim, ó, ele estava num lugar lá, ele estava meio que, tipo assim, nos bastidores, né? Eu vi, ele estava meio que do lado, assim, e não tinha luz lá. E ele usava óculos, ele estava lá lendo a Bíblia dele, no escuro quase. E ele pulou uma linha do texto de Apocalipse. E em vez, eu não me recordo bem como é que era a frase, mas eu vou aqui parafrasear, só para exemplo. E em vez de dizer assim, porque Deus é bom e o diabo não é bom, né? E aí ele meio que pulou a linha e ele disse assim, Deus não é bom. Tipo, uma coisa assim foi, ou alguma coisa que era, porque Satanás, o inimigo, era... Porque ele simplesmente, eu olhei na minha Bíblia e disse, ele pulou uma linha aqui, dá para ver claramente. Só que eu sabia que ele tinha errado. E os outros? Aí eles vão para casa naquele dia dizendo, tipo assim, vamos dizer que foi isso, Deus não é bom. Né? Porque lá em Apocalipse diz que lá no final, então, Deus não vai ser bom. Né? Não foi isso, né? Mas, por exemplo. Então percebam quanto é importante nós estarmos com a nossa espada junto de nós. Se a gente não usa a Bíblia, quando alguém pedir para nós falarmos da palavra de Deus perante ela, a gente às vezes não sabe nem abrir. Deixa eu abrir aqui lá em Hebreus, que fala que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Onde é que está Hebreus? Deixa eu abrir aqui no índice, né? E aí tu vai procurando. Que exemplo de cristãos nós vamos ser, né? Então como é que a gente vai se defender diante dos falsos profetas se a gente nem conhece a palavra de Deus? Nós vamos se defender. Nós vamos na deles, né? Nós vamos na dele. Nós vamos junto. E aí nós vamos ir para o engano, vivendo uma inverdade. Então é muito importante nós estarmos com a nossa Bíblia. Muito importante. E se você não gosta de Bíblia de papel, use do celular. Mas eu vou dizer para vocês, quando você vai evangelizar alguém, você não vai usar uma Bíblia de celular, né? Você vai usar uma de papel, porque ele precisa ver, né? Talvez a pessoa não vai confiar no aplicativo. E aí talvez você passe um pouquinho de vergonha de não achar os versículos na sua Bíblia de papel, porque no celular é fácil. Você clica lá, né? Já abre. Então, lembre-se sempre de ler a sua Bíblia e usá-la com frequência. Gaste, né? Gaste ela para que você possa saber utilizá-la. Mas voltando então, a melhor forma de nós reconhecermos é colocando ao lado da palavra. Nós olharmos para a pessoa, olharmos o discurso dela e analisarmos, será que essa pessoa está falando do evangelho ou está tentando manipular? Está tentando mudar? Será que ela está pegando a Bíblia e adaptando a Bíblia para aquilo que ela quer? Né? Lembram daquele caso do pastor que leu na Bíblia, ele cometeu um equívoco de português e leu lá em Oséias que estava escrito para ele, né? Vá e adultera, né? E não era adultera, era ela e adúltera, né? Estava falando, né, da mulher adúltera. E aí ele pegou e começou a cometer adultério, porque a Bíblia diz, isso é um falso profeta. Né? Aquelas pessoas daquela igreja, daquele pastor, elas não iam entrar no reino dos céus, junto com ele também. Por quê? Estavam indo junto no ensino de um falso mestre, um falso pastor, que estava pegando a palavra de Deus e distorcendo para a vontade própria. Né? Distorcendo para fazer aquilo que ele bem quisesse. Então quem que é o centro da mensagem dessa pessoa? Será que é Jesus? Ou será que é ele mesmo? Onde é que Jesus está no discurso dessa pessoa? Jesus é a palavra-chave para a gente sempre analisar se o ensino é verdadeiro ou falso. Mas cuidado, tem gente que usa Jesus também, tá? Muito cuidado. Então, para a gente identificar realmente um falso profeta, nós precisamos analisar esse primeiro ponto, que é o ensino da pessoa. A doutrina dele está centrada em Cristo, está centrada na palavra, se é fiel às Escrituras, né? Tudo que vem da palavra de Deus exige atenção, nós precisamos sempre verificar se é a verdade. Nós precisamos também analisar a influência da mensagem dessa pessoa. Será que a mensagem dessa pessoa leva vida ou leva morte? Porque a palavra de Deus leva vida. A palavra de Deus, ela leva vida às pessoas. E também devemos analisar o caráter dessa pessoa. Será que ela vive o que prega? Ou é só aquela questão, faça o que eu digo e não faça o que eu faço?
Porque se ela não consegue nem viver o que ela prega, então cuidado também. Porque talvez o que ela está pregando não é de Deus. Porque nós que somos cristãos e temos o Espírito Santo, nós podemos viver o que nós pregamos. Porque o Espírito Santo nos auxilia. Ele é o nosso consolador, ele é o nosso auxiliador. Então Jesus ele demonstra que é possível nós identificarmos pela vida e até mesmo pelo próprio ensino se algo não provém de Deus. Podemos identificar, Jesus ele está dizendo que todos aqueles mestres, aqueles religiosos, que ele vem falando desde o capítulo 5, que ele vem condenando desde o início do seu sermão, ele está falando que todas essas pessoas podem ser identificadas pelos seus frutos. E é basicamente isso que Jesus tem feito no seu sermão, Ele tem identificado que o fruto daquelas pessoas não provinha de Deus, mas estava levando para o caminho largo, para a porta larga. Estavam levando as pessoas para um caminho diferente. E essas pessoas, elas não estavam seguindo aquilo que era da vontade de Deus. Eles queriam cumprir regras, queriam cumprir todos os mandamentos da lei, mas o seu coração estava longe de Deus. Eles só queriam mostrar que faziam, mas o seu coração estava longe. E o destino deles então vem a seguir, no versículo 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, a partir daqui, Jesus ele vai comentar o que ocorre quando a gente segue uma confissão de fé verbal sem prática alguma. Quando a gente segue algo só dizendo e falando que a gente segue, mas a gente não faz, a gente não pratica. Eu deixei essa parte junto porque, para mim, ela poderia ser separada. Nós poderíamos conversar isso no mês que vem. Mas a gente tem tempo, para falar de Deus, a palavra de Deus é maravilhosa e a gente tem tempo, para meditar nela. Então eu resolvi deixar junto porque ela está muito ligada com essa ideia dos falsos profetas, porque é o destino dos falsos profetas aqui também. É o destino deles e destino de todos aqueles que vivem junto com os falsos profetas. Então eu preferi deixar junto aqui. E de certa forma, esses falsos profetas, eles vão chegar perante Deus, e querer entrar no reino dos céus, mas eles não vão entrar no reino dos céus. Eles vão tentar, mas não vão conseguir. Jesus diz, apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, entrará no reino dos céus. Muitos desses falsos profetas, e aqui é um detalhe, muitos deles, eles até acreditam no próprio discurso. Muitos deles, eles acreditam naquilo que eles falam. E eles acham que aquilo que eles estão pregando realmente vai levar ao reino dos céus. Eles acham que aquilo que eles estão pregando realmente é o caminho estreito. Porque eles aprenderam assim, de um outro falso profeta. Um falso profeta faz outro, E vai gerando uma epidemia. E eles acreditam nisso. E talvez eles vão chegar lá com honestidade e querer entrar no reino dos céus, achando que eles fizeram a coisa certa. Mas eles não fizeram. Apenas aqueles que entregarem a sua vida verdadeiramente a Cristo vão entrar no reino dos céus. Jesus, nesse versículo 21, ele utiliza os dizeres, Senhor, Senhor. Isso é muito interessante a gente observar, porque ao usar isso aqui, Senhor, e no versículo 22 ele também vai dizer, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, vai começar assim, Ele está querendo dizer que essas pessoas, elas realmente reconhecem Deus como soberano, como Criador de todas as coisas, como Pai, tem respeito, tem temência, E pelo fato de elas falarem, ele dizer assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, o fato de dizer Senhor, Senhor, elas estão, confirmando e afirmando com exatidão, de forma convicta, de forma enérgica, clamando o nome de Deus. Então Jesus ele está demonstrando que essas pessoas, de certa forma, elas reconhecem que Deus é a sua soberania. Isso é muito importante, que todo o Sermão do Monte, às vezes a gente pode pensar, quando Jesus ele faz as comparações, o Sermão do Monte ele está usando um cristão e um não cristão. Não, na verdade não. Lembra do início, quando a gente viu lá no início de 2019, Jesus ele começa falando com a multidão que o seguia. Então Jesus ele não está falando para cristãos e não cristãos, ele está falando para pessoas que querem seguir ele. Ele está falando para discípulos, ele está falando para pessoas interessadas na mensagem dele, e ao mesmo tempo, lá no meio daquela multidão, existiam fariseus, mestres da lei, querendo saber o que aquele Jesus estava falando. E aí Jesus, ele sabe que essas pessoas estão aí, e ele está condenando a sua religiosidade, em muitos trechos. E aqui também, então ele está comparando a pessoa que vive realmente
a verdade do evangelho, e a pessoa que só fala, que seria um mestre da lei, um fariseu, um religioso, que só fala, mas não vive. Né? É isso que ele está falando. E ele diz, então, essa pessoa, esse religioso, ele vai dizer, Senhor, Senhor. Não, mas não importa, só porque tu sabe a resposta das perguntas, não te faz alguém convertido. A gente não vai entrar no reino do céu só porque a gente sabe o que falar. O que importa é a transformação. Só isso não é suficiente, só saber as respostas. A gente pode lembrar até nesse momento daquele versículo de Romanos, capítulo 10, versículo 9. O pessoal vai colocar ali na tela. Que diz lá, se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, né, e crer no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aí a gente pensa assim, bom, eu só preciso crer, eu confesso e beleza, tá tudo certo. Né? E aí um falso profeta vai falar isso. Você só precisa confessar. Você só precisa dizer que Jesus é o Senhor da sua vida e você está salvo. Né? Só precisa falar. Faz uma oraçãozinha lá, né? Que nem a gente tem no abismo ligado. Faz a oraçãozinha do abismo ligado e tu está salvo. O falso profeta vai dizer isso. E agora tu segue tua vida. Vive como tu quiser. Segue o teu coração, porque é só isso que precisa. Aí está carimbado. Né? E aí usa lá o texto de Efésios, né? Que a gente é selado pelo Espírito Santo, e aí beleza, está selado, não perde mais a salvação, e está feito. Aí vocês podem me dizer, mas não é isso? Não é. Né? Se eu parasse por aqui, eu já estaria sendo um falso profeta para vocês. Mas não é isso que o Evangelho diz, porque ele diz, se confessar com a sua boca que Jesus é quem? É o quê? É Senhor. Se eu estou conversando com a minha boca que Jesus é meu Senhor, significa que Jesus agora é o quê? O meu Senhor. Agora eu sou servo de Cristo. Eu não sou mais escravo do pecado. Então se eu digo que Jesus é o meu Senhor, eu não posso mais viver mais do jeito que eu quero. Se eu falo, Jesus é meu Senhor, isso aí qualquer pessoa ali na rua pode dizer isso. A pessoa que não entende nada. Eu digo, diz aí, Jesus é teu Senhor. Ele vai dizer, Jesus é meu Senhor. Não mudou nada. Porque o que muda é que eu faço isso ser uma realidade na minha vida. Agora Jesus é o meu Senhor. E eu vou viver de tal forma que eu vou fazer com que o Senhor da minha vida me guie na minha vida, no caminho que eu vou trilhar. E mais, ele diz, né, e crer em seu coração, então crer no coração. Não é algo da boca para fora, não é algo que eu falo e acabou e pronto. Então, Jesus ele está falando isso. Não basta chegar lá no fim e dizer Senhor, Senhor. Senhor, Senhor, qualquer um fala. Né? Senhor, Senhor, tem música hoje aí que as pessoas que não são cristãs estão cantando, tem Deus na música ali e tal, e elas estão falando. Vocês acham que elas acreditam? Talvez, espero que sim. Espero que sejam salvas. Mas só porque elas estão cantando e dizendo não quer dizer que elas são convertidas. Não quer dizer. Né? Não quer dizer. Então a gente tem que levar em consideração isso e tomar cuidado, porque não é só falar. A gente tem que viver. Né? Confessar apenas que Jesus é o nosso Senhor e não viver isso não nos faz convertidos, não nos faz cristãos, não faz com que a nossa confissão se torne verdadeira. O reino dos céus, que nem eu falei antes, ele não é para aqueles que sabem dar a resposta certa, mas é para aqueles que aplicam a verdade na sua vida. A gente não pode crer em uma coisa e fazer o oposto. E não pode separar a fé da prática. Se a gente crê em alguma coisa, nós temos que praticar aquilo. Jesus falou, alguns versículos atrás, árvore boa dá fruto bom, árvore ruim dá fruto ruim. Não tem como árvore boa dar fruto ruim, e nem a ruim dá fruto bom. Então não tem como a gente dizer que eu sou cristão e viver uma vida não cristã, não se importar. A gente precisa então realmente viver o que a gente confessa. A salvação, ela vem junto com essa mudança, que nem eu falei da oração do abismo ligado. Não adianta a gente só fazer oração. A gente tem que fazer oração e viver aquilo que nós estamos falando na oração. Aí sim, nós temos que realmente atravessar o abismo. Nós temos que crer na mensagem do Evangelho. Nós temos que nos arrepender da vida que nós levávamos. E temos que confessar que Jesus é o nosso Senhor. E então nós atravessaremos. Se não houver esses passos de coração e buscando a transformação que o Espírito Santo vai fazer no nosso coração, nós vamos chegar lá, nós podemos dizer Senhor, Senhor, não vai fazer diferença nenhuma. Né? Precisa de renúncia, precisa de entrega, necessário que seja uma realidade no nosso coração.
Tem que ser uma verdade na nossa vida, nas nossas vidas. Precisa de prática. E eu não falo de prática assim que a gente tem que ir praticando para ficar bom. De prática de realmente fazer acontecer, aplicar. Cristo, ele tem que ser verdadeiramente, e não só de palavras, o Senhor das nossas vidas. Não pode ser algo da boca para fora. E aí no 22, então, repetindo, né? Já adiantei um pouquinho, ele vai dizer: muitos me dirão naquele dia. Naquele dia é o dia do juízo, né? O fim dos tempos. Senhor, Senhor, aqui de novo a parte, né, que ele está dizendo, exemplificando que essa pessoa é alguém, não é um qualquer, é alguém que realmente confessa a Deus como seu Senhor, né? Quer dizer, confessa a Deus como seu Senhor não, mas crê, né, que existe um Deus, que ele é poderoso e tal, mas não vive. Aí ele vai dizer: não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? E essa parte aqui é muito interessante, porque eles vão argumentar falando das suas obras, né? Os seus frutos fabricados, mas só que não é isso que Deus quer. Não importa se você faz obras, por mais maravilhosas que essas obras sejam, se não for para Deus, de nada vale, não importa. E olha que interessante o que ele fala. Essas pessoas não eram qualquer pessoa, não. Não sei, talvez, quantos de nós vamos chegar perante Deus. Quer dizer, nós não vamos chegar. Nós somos cristãos, nós não vamos nem ter que falar isso, porque Jesus vai intervir por nós, né? Mas olha só o que eles diziam: não profetizamos em teu nome? Olha só o que eles faziam mais: não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Quantos de nós aqui já expulsou algum demônio? Quantos de nós aqui já realizou muitos milagres? Esses caras vão chegar lá e vão dizer: mas Senhor, eu expulsei demônio no teu nome. Realizei milagres, realizei coisas que ninguém explica. Como é que eu não vou entrar? Isso prova que eu sou teu filho. Isso prova que eu sou convertido. E agora? Esse é um ponto complicado, né? Muitas pessoas acreditam que dons espirituais provam a conversão da pessoa. Mas aqui Jesus está falando que não importa o dom que tu tenha. Só porque tu tem dom não quer dizer que tu é cristão, não. E agora? Então quer dizer que Deus, ele pode deixar que pessoas expulsem demônios no nome dele, dar poder para realizar milagres para pessoas que não são convertidas. Agora aqui a gente entra num tema, um parêntese só, né, só para dar uma explicação sobre isso, para não ficar a pulga atrás da orelha de vocês, sobre uma coisa chamada graça comum, que a teologia fala. A graça comum é a graça de Deus que está sobre toda a criação. E é por isso que todas as pessoas que não são cristãs ainda existem, que elas conseguem fazer coisas boas, né? Boas, vamos dizer assim, aos nossos olhos, né? Porque para elas não estão fazendo para Deus, não, elas estão fazendo por elas mesmas. Né? Isso aí não agrada a Deus. Que nem eu falei, boa obra só agrada a Deus quando é feito para Deus, e não para benefício próprio, não para engrandecimento, para fama, dinheiro, poder. Mas Deus, o amor de Deus, ele está sobre toda a criação. Está sobre toda a criação. Isso a gente chama de graça comum. E Deus utiliza pessoas que não são convertidas para o bem da sua igreja, para o bem da sua boa obra. Quer um exemplo? Lembra do caso de Abraão e até dos filhos dele, né, que cometeram o mesmo erro do pai, que eles chegaram lá com o rei lá, e aí Abraão mentiu, né? Disse: não, ela não é minha esposa não, ela é minha irmã. Né? E aí Deus levou uma mensagem em sonho para aquele rei e disse: não, muito cuidado, não se mete com essa mulher aí, porque ela é esposa, se tu fizer isso, tu vai ser amaldiçoado. O cara não era cristão, ele não era nem de Deus, né? Mas Deus levou essa mensagem. Por quê? Porque senão ia ter problema ali depois, né? Na continuidade. Já pensou se o homem, ele casa com Sara, se ele tem filhos com ela? Não ia ter porque ela é estéril, né? Mas se deita com ela ia estar, né, impura. E aí, aquilo que Deus prometeu, que dali, dessa união viria, então, todas as nações ali, a multiplicação, os povos, né? Que Deus prometeu para Abraão, aquilo que ele prometeu não ia acontecer. Então, a graça comum de Deus está sobre todos. E aí por isso que muitos vão pegar e vão dizer: olha, eu fiz coisas por ti e tal, isso, aquilo, né? Eu fiz doações lá naquelas instituições de caridade.
Eu fui ajudar lá naquele bingo, aquela questão de caridade também, né? Que o pessoal estava angariando fundos. Fui ajudar lá na reconstrução lá da igreja, lá da comunidade. Eu ajudei tantas pessoas, eu doei dinheiro, eu ajudei pessoas necessitadas. Ele vai dizer, e daí? Né? Não é isso que vai te fazer entrar no reino dos céus. Não vai ser isso. Nossa, Deus, tu me abençoou com tanto dinheiro e eu distribuí esse dinheiro, né? Não importa, porque não é isso que vai te fazer entrar no reino dos céus. Então, naquele dia, as pessoas vão chegar e vão querer falar das suas obras, vão falar daquilo que elas aparentam, mas não é de aparência que Deus quer que os seus filhos vivam. As aparências não importam para Deus. O que Deus quer é um coração transformado. Se Jesus achasse importante as aparências, ele não teria sentado à mesma mesa, e inclusive na casa de Zaqueu, por exemplo, um cobrador de impostos, que causou uma certa polêmica, né? Ele não teria ido conversar com a samaritana. Imagina, Jesus, um judeu, conversando com uma mulher samaritana. Ele não teria conversado com ela, para início de conversa. Ele não teria defendido aquela mulher adúltera, né? Deixa que apedreje, não vou nem me meter, né? O que tu vai fazer, Jesus? Talvez ele teria saído fininho, não sei, porque imagina que as pessoas iam pensar dele, tá defendendo a mulher adúltera, pecadora, né? E não só pessoas, vamos dizer assim, de classe social baixa, ou pessoas que, vamos dizer assim, eram rejeitadas pela sociedade da época. Jesus conversou, ele conversou com pessoas importantes também. Jesus dali não fazia distinção assim de classe social, de raça, de etnia, ele não diferenciava ninguém. Ele conversou com pessoas poderosas, né, com pessoas com autoridades, pessoas influentes, mestres, né? Conversou lá com o centurião e ajudou o centurião. Então, a aparência ela não importa para Deus. O coração é o que realmente importa para Deus. A gente olha para a Bíblia toda e ela aponta toda para o coração, todo para o nosso interior. O Sermão do Monte aponta todo para o coração, para o nosso interior e não para a aparência. E aqui nesse encerramento que Jesus está encerrando o seu sermão, né, fazendo a parte final, novamente ele está falando disso. Não, eles vão falar das obras, mas das obras não me importam, né? O que me importa é aquele que faz a vontade de meu Pai. É isso que importa. Alguém que não é transformado pelo Evangelho, ele não vai conseguir manter as aparências por muito tempo, né? Mais um parênteses, né? Essas pessoas que, vamos dizer assim, querem enganar, né? Vêm aqui na igreja, né? Porque é muito fácil hoje ser cristão assim de aparência, né? É muito fácil, é só tu vir, né? E tu levanta na hora do louvor, canta as músicas, tu vem bastante tempo, tu decora as músicas, é só cantar. Na hora do estudo tu fica quieto, você participa do grupo célula, responde as perguntas como todo mundo responde, né? Responde igual. Tu vai aprendendo, na hora de orar tu vai aprendendo como é que os outros oram, tu faz igual, né? Com os mesmos cacuetes muitas vezes. E é fácil, dá para enganar muito tempo, né? Eu lembro quando eu era, não querendo falar mal dos católicos, mas quando eu era católico, eu fiz a primeira comunhão lá, a crisma e tal. E eu lembro que na igreja católica eles têm uma liturgia, né? Assim como algumas outras igrejas, luterana também tem liturgia. E aí tem alguns momentos que tu senta, levanta. E aí tem os momentos que tu fala algumas coisas, né? Que todo mundo fala junto e tal, que é algo comunitário. E no começo eu não sabia que tinha que falar. E eu não aprendi, pelo menos onde eu fiz a primeira comunhão, nessas aulas aí, eu não aprendi nada da liturgia da católica. Eu não sabia o que tinha que falar, eu não sabia o que significava, eu não sabia para que servia, nada. Mas eu estava lá na missa e eu fazia igual. Eu fazia igualzinho, né? O que tinha que falar, né? Que eu tinha aquela parte de falar não sei o quê, o nosso coração está em Cristo. Falava igualzinho, todo mundo junto, né? Parecia até que tinha metrônomo, falava todo mundo juntinho, certinho, no mesmo tempo, né? Lá não tinha aquele negócio de bater palma errado no tempo, não, era certinho. E falava. Como é que eu falava? Isso me fazia um católico? Eu nem sabia o que eu estava fazendo, né? Eu nem sabia o que eu estava falando. Talvez eu teria que buscar. Que nem eu falei, nada contra os católicos. Talvez onde eu fiz a primeira comunhão que não explicaram. Talvez eu fui mal instruído. Mas eu não sabia. E olha lá, qualquer um que me visse lá, esse aí é um católico muito bom. Né? Olha só, ele fala tudo certinho, no tempo certo, fala do jeito certo, como tem que dizer. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente pode estar vivendo de aparência. Aqui mesmo. E sabe como é que a gente coloca a pessoa
que está vivendo de aparência, a gente coloca ela à prova, né? A gente pede uma responsabilidade para ela, compromisso. Compromisso não com alguma coisa para fazer, porque para fazer qualquer um faz também, né? Fazer é fácil, eu consigo enganar fazendo também. Mas a gente coloca compromisso com o evangelho. E aí a pessoa não aguenta. Sabe por quê? Porque a pessoa, quando vive de aparência, ela está vivendo sobre regras. Ela sabe que tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que fazer daquele jeito, daquele jeitinho, né? E a lei é pesada. E ela não tem o Espírito Santo no coração dela para ajudar ela a transformar a sua vida. E aí pesa. E aí chega na hora do vamos ver, ela cai fora. Eu já vi muitas pessoas fazendo isso. Pessoas que eu acompanhei durante 1 ano e meio, e a gente percebe quando a pessoa realmente não tem um compromisso com Deus. Mas só que a gente tem, sabe aquele amor que vem de Deus? A gente tem com a pessoa também. E a gente acompanha, a gente insiste, né? A gente acompanha, vamos lá. Vai chegar o momento dela e eu acredito que quando chegar, ela vai dizer sim. Ela vai entender que precisa uma transformação. E aí ela abandona, né? Sabe o que é? Eu tenho aqui umas outras coisas para resolver, né? Corta relacionamento. Tem umas coisas não resolvidas. É a pessoa que vive de aparência, ela não consegue viver muito tempo, né? Só vive se a gente deixa. Mas quando a gente pede um compromisso, ela abandona. Infelizmente, né? Mas a gente tem que continuar. Temos que ficar firmes, porque a gente não pode dizer para nenhum de nós aqui, e julgar, tu não é convertido e tal. Às vezes a pessoa está passando por uma crise. Então, percebem, a linha é muito tênue, é muito complicado. O que a gente tem que fazer é orar. Orar e andar junto com as pessoas, relacionamento, compartilhar, comunhão, estarmos juntos uns dos outros, porque essas pessoas, elas ainda têm esperança, né? A gente ainda tem esperança para que elas realmente entendam a verdade e assumam um compromisso com Deus. Mas fechando aqui o parênteses, né? A questão aqui é que essas pessoas que Jesus está falando, elas vão chegar perante Deus dizendo o que fizeram e Jesus não vai dizer que não as conhece, vai rejeitar elas. Porque elas só vivem de palavras, não vivem de prática, não entregaram realmente sua vida a Cristo. E no 23 ele fala então, né? Já adiantei, nunca os conheci, né? Jesus vai falar, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Essas pessoas que têm um coração que não foi entregue a Cristo, ele não vai poder dizer que conhece essas pessoas, porque elas não entregaram, né? Elas não entregaram o coração a Cristo. O coração desobediente, um coração pecaminoso, não vai chegar até Deus. Não vai chegar lá. Vai parar antes. Só um coração que está em Cristo vai chegar até Deus, porque é Cristo que faz esse filtro, vamos dizer assim, né? Estamos chegando até Deus e tem um filtro ali que é Cristo, e nos filtra para que a gente chegue limpos, né? Brancos como a neve, né? Que nem a gente canta naquela música, que o sangue de Cristo nos lava, para que a gente fique limpo. E a gente chega lá com Cristo e Ele nos purifica. Mais uma vez eu já falei em outra ocasião, né? Aquele versículo clássico de João 14:6. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém vai chegar até o Pai se não for por Cristo. Ele é a verdade. É só Jesus que vai poder nos levar até lá. Então, para a gente concluir, eu sei que hoje eu estendi, mas é porque é muito importante a gente entender todos esses pontos. Porque muitas pessoas, inclusive hoje, né, com a internet, a gente escuta muitas pessoas por aí. E há muitos falsos profetas. Há pessoas dizendo que você é o centro do evangelho, né? Não você é importante para Deus, Deus te ama, mas Cristo é o centro do evangelho. Não, você é o centro do evangelho, porque Jesus morreu por você. Então você é o centro do evangelho. Isso é uma heresia. Não está na Bíblia isso. O centro do evangelho é Cristo. E nós somos salvos por Cristo. Há pessoas dizendo que, inclusive, que a Bíblia, ela é antiga demais. E nós temos que reentender a Bíblia, reinterpretar a Bíblia. Nós temos que retraduzir a Bíblia, né? Porque ela é arcaica, ela não serve mais para nós hoje. Estão dizendo que a mensagem de Deus, ela é do passado. E pessoas sérias, pessoas com muitos fiéis seguindo essas pessoas importantes, que são respeitadas, dizendo heresias desse tipo. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Isso a própria Bíblia fala. Se a palavra de Deus é viva e eficaz, como é que ela tem que ser? Não serve para nós hoje, né? Ela serve sempre. E até quando a gente tiver, sei lá, no futuro lá, com um carro voador, que estão prometendo e até hoje nada,
a Bíblia vai ser a mesma e vai servir igual. Vai servir igual. Porque o que importa não é, que naquele tempo era diferente. O que importa é o cerne, o que Jesus está querendo falar, né? É que nem os mestres da lei naquela época, eles ficavam interpretando o quê? A palavra em si, eles não pegavam o cerne. Aí Jesus vem no Sermão do Monte, ele fala o quê? Olha o que está por trás disso, está lá no coração. Não é se você adulterar que é pecado, mas se você pensar em adulterar, você já está pecando. Ele vem e ele diz, olha, vocês entenderam tudo errado. Vocês estão vivendo uma religiosidade, tem que estar no coração. Então é muito importante esse tema estar presente aqui no encerramento do Sermão de Cristo. Tem mais um que nós vamos ver no próximo mês. Mas esse aqui também é muito importante estar, tanto pela questão dos falsos profetas e pela questão também que nós devemos viver o que a gente crê, não só falar e não viver, né? Desde o início ele vem alertando sobre isso. O que Deus realmente quer é um coração quebrantado. E esse alerta, então, que Jesus nos dá, é para nós ficarmos alertas. Não só com o inimigo, não só com as tentações, mas com os falsos profetas. Aqueles que vão querer nos levar para o outro caminho, que não é o caminho de Deus. A gente não pode entrar nesse caminho da religiosidade, que a gente faz as coisas sem saber o que está fazendo, e fala da boca para fora que é cristão, mas não vive no nosso coração isso. Esse caminho ele não vai levar a Deus. Vão ter pessoas que vão tentar puxar vocês para esse caminho, esse outro caminho. Essas pessoas, elas vão ser rejeitadas quando vão querer entrar no reino dos céus. Elas vão ser rejeitadas, porque não é por obras que a gente entra lá, é pela graça. Efésios 2, a gente lê lá que pela graça nós somos salvos, não mediante obras, para que ninguém se glorie, né? As obras, Deus ele já preparou de antemão para a gente praticar. Tiago fala também que a gente precisa ter obras, né? Mas a gente faz as obras porque nós já estamos transformados, nós somos transformados, somos convertidos, né? E não porque a gente faz obra que a gente vai então ter a salvação. É o contrário. É o contrário. As obras virão com a transformação da conversão. Então temos que ter cuidado, para a gente não se enganar. Muitas vezes a nós mesmos também, daqui a pouco a gente vira um falso profeta, né? A gente fica falando falsas verdades por aí, propagando mentiras, né? Hoje é muito fácil a gente compartilhar as coisas e propagar coisas que a gente não entende como se fosse verdade, e daqui a pouco a gente está propagando mentira. A gente está fazendo o serviço do inimigo, de graça, né? Ele nem precisa pedir, a gente faz muitas vezes de bom grado, muito cuidado também com isso. Então lembre-se sempre, a única forma de a gente chegar até Deus, eu repeti várias vezes, e é muito importante repetir, para a gente lembrar, porque às vezes a gente esquece, né? A única forma de a gente chegar até Deus é através de Cristo, o nosso Senhor, e temos que fazer dele o nosso Senhor verdadeiramente. No dia do juízo, lá naquele dia, o que realmente vai importar é a fé em Jesus, não o que a gente pratica de obras, ou o que a gente fala que acredita, mas realmente o que vai importar é a nossa fé. Vamos orar por isso? Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, te peço, Pai, que nos instrua, nos direcione, nos conduza para que a gente realmente possa viver verdadeiramente o Teu Evangelho. Que não haja nada falso em nossas vidas, que a gente não caia nas ciladas do inimigo, não caia também na conversa de falsos ensinamentos, mas que a gente se apegue firmemente à Tua Palavra. Que a gente possa ler a Tua Palavra diariamente, meditar nela, guardar ela no nosso coração, como Davi fala, para que a gente não peque contra Ti, mas principalmente também que a gente possa estar seguros com a Tua Palavra, para se defender de qualquer ensino falso, qualquer ensino que não provém da Tua Palavra, Deus. Que a gente possa reconhecer essas pessoas e a gente se mantenha firme no Teu caminho. Que a gente possa realmente andar até o final nessa jornada, né, nesse caminho estreito, né, para a gente chegar lá na porta estreita e entrar no reino dos céus. A gente sabe, a gente conversou no mês passado, que a gente já está vivendo o Teu reino aqui, mas que quando a gente chegue no reino dos céus, a gente possa então desfrutar da eternidade contigo, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.